Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre planejamento previdenciário, um tema muito importante que as pessoas não dão essa devida importância a ele. O planejamento previdenciário, que é planejar a sua aposentadoria, né, para que você lá na frente saia com um valor de benefício mais digno, mais decente, ou o valor correto que você deve ter direito, as pessoas não ligam tanto, mas ele deve ser feito como você vai fazer um planejamento da chegada de um filho, quando se possível, né? Quando a gente vai comprar uma casa, um carro, como vai fazer o planejamento para pagamento, para dar de entrada, vai economizar. Então, o planejamento previdenciário, né, essa projeção da aposentadoria, é muito importante. E eu vou explicar aqui alguns motivos para você fazer ele. Mas antes disso, para quem não me conhece, meu nome é Anderson Petersman, sou advogado especialista em direito previdenciário. Então vamos lá, sem demorar muito, vamos falar dos 5 motivos para você fazer o planejamento previdenciário. A primeira coisa é a análise da sua documentação, né? O planejamento previdenciário vai pegar toda a sua documentação da sua vida trabalhista, da sua vida contributiva e analisar com os dados constantes no CNIS lá no INSS. Para quem não sabe, o CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Toda pessoa que contribui tem esse CNIS. E muitas vezes no CNIS não consta data de saída de emprego, salários de contribuição, a divergência de CNPJs, quando uma empresa é comprada pela outra, né, feita uma incorporação, e às vezes traz essas divergências. E essas divergências podem atrasar muito a concessão do benefício. Então a primeira coisa é fazer essa análise, verificar toda essa documentação, se os dados que constam no CNIS e os dados que você tem na carteira, nos carnês de contribuição estão iguais, são idênticos, se não, a possibilidade de fazer essa retificação lá no momento da aposentadoria ou fazer até antes, mas pelo menos você ganha tempo para buscar a documentação caso você não tenha, tá bom? Então vamos para o segundo agora. O segundo é para saber o real tempo de contribuição que você tem junto ao INSS, tá? Se o seu CNIS, como eu falei no primeiro motivo, está errado, tem divergências de período, esse período não será considerado na sua simulação. Então está errado, vai trazer um prejuízo. Você vai trabalhar mais do que você deveria. Então, o planejamento vai fazer o quê? Depois de fazer a confrontação dos dados, vai te trazer o seu tempo real de contribuição. Então você vai saber se você tem 20, 30, 35, 40 anos de contribuição. Tem muita gente que já poderia ter se aposentado há 5 anos atrás e continua nativa, né? Porque foi através do site do INSS e falou que ainda está faltando 2, 3 anos. Então, esse é o segundo motivo. O terceiro motivo também é relacionado ao tempo de contribuição, né? Depois que é feito a contagem total do tempo de contribuição, você saberá se você pode se aposentar ou quanto tempo vai levar para você se aposentar com base nas regras de transição que a reforma da Previdência trouxe, né? A reforma que foi aprovada em novembro de 2019. Então, ela trouxe uma série de regras de transição e com a contagem de tempo, né, real, você vai saber qual será a regra de transição que você se encaixa e qual é a mais vantajosa. Não significa que a primeira regra de transição seja a melhor. Vamos dar um exemplo aqui. Se a pessoa tem um homem mais de 33 anos de contribuição e caiu numa regra de transição de 50%, às vezes se ele esperar um pouco mais e cair numa regra de transição de 100%, né, de pedágio, o valor do benefício pode até dobrar, dependendo do valor das contribuições. Então, o planejamento vai fazer isso para você, vai te mostrar qual é a regra de transição mais vantajosa. O quarto motivo para você fazer um planejamento previdenciário é saber o valor da sua contribuição. Os empregados, né, eles não têm a opção de alterar o valor da sua contribuição, que é o que é determinado em lei, que vem descontado no seu lerite, né, é aquele valor. Mas muitos querem complementar, e pode, né, ele pode fazer essa complementação, mas muitas vezes não é vantajosa complementar a sua contribuição para tentar sair com um valor maior de benefício, né? Às vezes é um investimento que quando você for se aposentar, ele não vai retornar para você. Há exemplos aqui a gente tem exemplos de
de planejamento previdenciário que a pessoa quer investir, continuar contribuindo mais 5, 10 anos para tentar aumentar o valor do benefício, e na hora que a gente vai fazer essa projeção do valor do benefício, ela não altera, às vezes até diminui. Então, o planejamento previdenciário ele traz isso. Ele vai mostrar para você se vale a pena ou não aumentar a contribuição e qual será, se terá algum retorno sobre isso. E aí eu já entro no quinto motivo, que é o valor do benefício. Nenhum planejamento previdenciário ele vai cravar o valor da sua aposentadoria. Até porque não tem como fazer isso, porque os salários de contribuição são corrigidos mês a mês conforme os índices monetários, né? Que ainda não, os índices monetários futuros não existem. Cada mês vai se criando esse índice monetário. Então o valor do benefício é uma estimativa com base nos seus dados até o dia do planejamento, tá? Então, se você vai procurar um planejamento previdenciário, eu vou saber quanto que eu vou conseguir de aposentadoria, não é assim. Você vai ter uma estimativa, você vai ter informações de que se manter essa contribuição ou aumentar um pouco a contribuição, pode aumentar ou não o valor do benefício. Se você tem interesse em fazer um planejamento previdenciário, procure um profissional da área, especialista. Tem muita gente que está desinformada, que informa alguns clientes de regras de 1998 que já foram, de que não existem mais. Estamos falando de regras que já foram abolidas há 22 anos e continuam falando sobre isso, tá? Então, procure um profissional especialista na área, que esteja atualizado, tá ok? E se você gostou dessa informação, compartilhe, curta, comente. Tem alguma dúvida, comente aqui embaixo. Não sei se você está vendo no Instagram ou nas outras redes sociais, Facebook, YouTube. Comentem aqui e até o próximo vídeo.